Olá, seja muito bem-vindo no programa de hoje, Homem com Propósito. Nós queremos falar sobre o tema Luz do Mundo. Nós entendemos que todo homem chamado por Deus, ele tem a responsabilidade e o privilégio de ser luz. Isso faz parte da sua natureza, isso faz parte da sua vida. E aqui em Mateus, capítulo 5, Jesus, ele começa em seu primeiro sermão, em sua primeira mensagem, ensina aos discípulos, ele fala lá no verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. No 16, ele termina esse trecho dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aqui aprendemos algumas lições muito importantes e queremos destacar aqui 3 delas que são muito relevantes para nós quando ouvimos aqui o tema chamado Luz do Mundo. Vamos lá, se nós pensarmos no tema luz, nós vamos entender que o propósito da luz realmente é iluminar. Qual que é o propósito de um homem segundo o coração de Deus? O propósito de Deus para nós é sermos luz em nosso mundo. Aonde quer que nós estivermos, devemos ser luz. Isso não fala sermos luz dentro da igreja, isso não fala sermos luz dentro de um ambiente fechado apenas de 4 paredes, mas onde quer que estejamos. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que quase 1 milhão de pessoas não possuem acesso a luzes elétricas no Brasil. E 42 mil dessas casas estão no estado de Minas Gerais. No mundo hoje, mais de 675 milhões de pessoas vivem sem luz elétrica. Imagina, chega à noite, essas pessoas elas precisam recorrer a velas, lamparinas e etc., porque ela não tem acesso à luz elétrica. Muita gente nesse mundo não tem acesso à luz, mas aqui nós estamos falando de uma realidade espiritual. Em Paranaguá, cidade onde nós vivemos hoje, 21.568 pessoas dizem que não têm religião, não tem uma luz espiritual. Diante disso temos um desafio, temos algo importantíssimo a pensarmos sobre a nossa responsabilidade e o nosso privilégio de sermos luz. Primeiro, o propósito de Deus para nós, sermos a luz do mundo. Nosso grande desafio, ser luz. Ninguém tem a capacidade de iluminar. A igreja é a reunião dos filhos da luz. E aonde quer que nós estejamos, nós, na realidade espiritual, traremos luz. Sabemos que, na realidade espiritual, aqueles que nasceram de novo, são aqueles que podem romper com o reino das trevas. Se eu entrar num ambiente escuro, abrir a porta, uma fresta de luz, é a luz que entra nas trevas e não as trevas que entram na luz. Tal é o poder da luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que possamos manifestar a luz, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz, aonde ela chega, ela ilumina, ela muda, ela influencia. Então, o propósito de Deus para cada um de nós, como homens de Deus, como cristãos, é iluminar. Segundo, você é luz, essa é a sua natureza. Nós temos uma natureza. Você não vê um tomate se esforçando para ser tomate porque faz parte do processo de germinação daquela semente de tomate que se tornou uma planta e logo deu o fruto. Ele não vai se esforçar para fazer aquilo, porque isso faz parte da sua natureza. Faz parte da nossa natureza sermos luz. Onde quer que nós estivermos, o nosso testemunho de Jesus aparecerá naturalmente. Terceiro ponto aqui, somos luz, isso revela a nossa missão. Em Atos capítulo 26, 17 e 18, o texto fala que o Senhor nos tirou realmente das trevas e nos colocou num lugar de luz para que possamos realmente iluminar, para que possamos realmente
mudar realidades. Aqui, em Atos 26, algumas realidades importantes nós podemos perceber. Porque a luz, quando ela chega, as trevas, elas têm que sair. Lá no versículo 17 de Atos 26, a Bíblia diz: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. E ele termina dizendo: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós somos iluminados para percebermos a visão celestial a nosso respeito. Em Atos 26, Paulo está dando seu testemunho diante do rei Agripa. E aqui ele lembra assim um momento que ele viu uma grande luz, e aquela luz natural, aquela luz que ele viu, realmente cegou os olhos dele quando Ananias vai à sua casa. Quando Paulo vai à casa de Ananias, impõe as mãos sobre Saulo, ali os olhos espirituais dele se abrem. É dessa luz que o texto está falando aqui no verso 18 e 19. Então, quando nós realmente experimentamos a conversão das trevas para a luz, a nossa visão muda, a nossa visão espiritual abre, nós mudamos, os nossos olhos são iluminados e nós transbordamos essa luz. Paulo amplia essa ideia lá em Efésios 5:8, onde ele diz que nós somos filhos da luz. Então, aqui, voltando ao texto de Mateus 5, verso 14 e 16, o verso 16 termina dizendo qual o resultado de sermos luz. Deus é glorificado, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, quando nós somos luz na terra, nós glorificamos o Pai que está no céu. Esse é o propósito de sermos luz. Caminhamos para que Deus seja glorificado. Essa é a essência de homens com propósito. Homens que carregam em si o propósito do Senhor. Tudo que eles fazem aqui na terra glorifica ao Pai que está no céu. Porque o resultado e o fim de tudo isso é que Deus seja glorificado. Que nós possamos glorificar o Senhor em mais um dia de vida. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença dEle. Amém.